Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem variado, né? Temos aqui transcrições de vídeo, uns poemas densos, umas reflexões bem pessoais. É um conjunto de fontes que tenta, assim, mapear uns territórios bem complexos. O eu, a realidade, a consciência, nossas conexões, ou a falta delas, né? É isso aí. E o legal é a diversidade que você falou. É muito rico. A gente vai de uns desabafos assim, viscerais mesmo, sabe? Experiências que parecem muito intensas para umas investigações mais filosóficas, até científicas. Exato. E tem uma linguagem poética forte atravessando tudo, cheia de metáfora cósmica, existencial, É um mosaico, né? Bem intrigante. totalmente. Então, nosso objetivo aqui hoje é tentar tirar o sumo disso, sabe? Entender como essa voz, ou essas vozes, por trás das fontes, estão tentando achar algum sentido nesse turbilhão todo, interno e externo. Uhum. E as ferramentas são muitas. Filosofia, um pouco de neurociência aparece, a poesia como força e a própria experiência vivida, né? E que muitas vezes parece bem dolorosa. Bom, vamos lá, vamos abrir isso. É fascinante ver como essas fontes funcionam juntas, né? Porque elas misturam essa introspecção muito crua, às vezes até meio brutal, eu diria, Sim, brutal é uma boa palavra. com conceitos bem abstratos que a gente costuma ver mais na academia, tipo epistemologia, que é basicamente pensar sobre como a gente sabe o que sabe, né? Os limites do conhecimento. Certo? E aí mistura com pitadas de física quântica, psicanálise. Isso cria uma visão assim cheia de camadas, sabe? E bem desafiadora também dessa busca humana que no fundo nunca acaba, né? Por significado, por entender quem a gente é. Definitivamente não é uma linha reta. Não mesmo. É mais um labirinto que aceita as próprias contradições. Vamos pegar essa busca pelo eu, então, que é muito forte nos textos. É uma exploração bem conturbada. A autocrítica está lá o tempo todo. Constante. E a imagem de si mesmo varia demais. Uma hora é inteligente, na outra é burro, aí se vê arrogante, depois super inseguro, maduro e infantil quase junto. Uhum. Essa oscilação é muito marcante. E tem uma aceitação dessa complexidade. Dessa capacidade para ir para os extremos fala de sadismo e amor lado a lado. De uma sinceridade tão radical que vira problema. Tem uma frase ótima. Eu sou um ser multifacetado sem filtro. O que isso diz para você dessa luta interna? Olha, essa luta para se entender é quase palpável, como você colocou. E ela se liga muito com as especulações que surgem sobre possíveis diagnósticos, né? Menciona-se autismo, borderline. Sim, aparece isso. São tentativas, talvez, de dar um nome, de encaixar numa categoria para explicar essa sensação de ser diferente, de ter dificuldade. A própria descrição das interações sociais reforça isso. Minha forma de expressar eu é muito esquisita. Essa palavra esquisita volta bastante. Volta. E tudo isso parece alimentar uma sensação de isolamento, de não pertencer, que perpassa as fontes. É como se a pessoa estivesse montando um quebra-cabeça de si mesma, sabe? Usando peças que vêm da autoobservação, mas também desses rótulos externos, para tentar fazer algum sentido dessa estranheza toda. E no meio dessa busca toda pelo eu, vem a grande pergunta, a consciência. Ela é só resultado do cérebro, da química, da física, ou tem algo mais ali? A pergunta de 1 milhão, né? Pois é. Uma das fontes até brinca com isso. O cérebro como essa máquina física incrível que, sem lá como, gera o imaterial, a mente, os pensamentos, a sensação de ser. Uhum. E outra reflexão vai mais longe ainda, imaginando como a informação lá do começo do universo colapsou para formar neurônios que agora ficam aqui pensando, somos humanos, meio que esquecidos do corpo que deu origem a tudo isso. É de dar vertigem. Totalmente vertiginoso. E as fontes não dão uma resposta única, claro, mas exploram caminhos diferentes. Uma ideia é que a consciência não é uma coisa num ponto específico do cérebro. Não é localizável, né? Exato. Mas algo que emerge das relações complexas entre os neurônios, o corpo, o ambiente. Algo distribuído, interconectado.
Outra visão é a consciência como essa força que organiza tudo, que nos dá essa experiência subjetiva coesa, tipo um fio narrativo para nossa vida. E tem também a referência a filósofos como Hume, que sugeriu que talvez nosso senso de um eu constante seja mais uma construção da mente, sabe? Uma ficção útil do que uma entidade real e fixa lá dentro. Uma ilusão necessária, talvez. Pode ser. O ponto-chave aqui parece ser uma resistência a simplificar demais, sabe? A dizer que somos só matéria. A sugestão é que a consciência nasce dessa dança complicada entre biologia, cultura, linguagem e experiência pessoal. E nesse esforço todo para se entender, para não se desintegrar, a poesia parece que entra como uma ferramenta de sobrevivência mesmo. É muito forte ler aquilo. Eu só componho para não me decompor. É fortíssimo. A escrita como uma cartografia da alma, um jeito de mapear as feridas, talvez, para impedir que o caos tome conta de vez. Exatamente. E tem uma filosofia interessante por trás da forma como essa poesia é feita. Existe uma recusa clara da métrica tradicional, da rima fácil, daquela lógica linear. É mais caótica na forma também. Sim. E isso não é visto como um defeito, mas como um ato de lealdade à experiência bruta, à emoção do jeito que ela vem. A ideia por baixo é que tentar enfiar sentimentos que nasceram de trauma ou dessa visão caótica do mundo em formas poéticas perfeitinhas seria tipo Uma falsificação? uma traição à origem daquilo. Exato. E a própria dificuldade técnica que a pessoa diz que tem para escrever é quase como uma prova dessa fidelidade ao material bruto, sem lapidar. Mas essa ideia de falsificação na arte é interessante, né? Porque será que toda forma de arte não precisa de alguma estrutura, alguma traição à realidade crua para conseguir comunicar alguma coisa? Fica a dúvida. Boa questão. E falando em realidade, essa dificuldade em definir o eu parece que leva quase naturalmente a questionar a própria realidade que esse eu está percebendo, né? Se a minha autoimagem é tão instável, como é que eu confio no que eu vejo lá fora? É uma conexão direta, assim. As fontes mergulham fundo nessa questão clássica. O que é realidade, afinal? Existe um mundo objetivo lá fora, independente da gente, ou é tudo filtrado pela nossa subjetividade? A gente encontra ideias tipo, o mundo é só um espelho de quem somos. E essa noção forte de que cada um vive no seu próprio universo subjetivo, com filtros únicos que acabam colorindo tudo que a gente percebe da suposta realidade objetiva. E esses filtros são limitados, né? As fontes falam disso, que a gente só vê um pedacinho do espectro de luz, só ouve uma faixa de sons. Exato. É como se a gente estivesse olhando o mundo por uma frestinha. Isso leva àquela ideia de que a gente nunca acessa a realidade pura. É isso? Precisamente. É como se tivesse sempre um passo de distância. A gente não experiencia o mundo direto, mas sim os nossos sentidos experienciando o mundo. Entendi. Isso lembra um pouco o conceito do númeno do Kant, né? Simplificando muito, ele dizia que a gente nunca conhece a coisa em si, a realidade como ela é de verdade, mas só o fenômeno, ou seja, como essa realidade aparece para nós, já filtrada pelos nossos sentidos e pela estrutura da nossa mente. Tipo, usar óculos coloridos o tempo todo, sem poder tirar? Exatamente essa a analogia. Essa ideia de uma distância que não dá para cruzar da realidade pura é um tema que volta sempre. E se a nossa percepção é tão limitada, tão subjetiva, como fica a verdade? Existe uma verdade absoluta ou é tudo interpretação, construção social? Os textos parecem defender que nem tudo é relativo, né? Defendem sim. Argumenta-se a favor de certas verdades objetivas, tipo as leis da lógica ou fatos simples que a gente observa como tá chovendo agora. Coisas básicas, né? Isso. E tem uma crítica direta ao relativismo radical. A crítica é bem lógica, na verdade. Se alguém diz a verdade não existe, essa frase em si tá querendo ser uma verdade, né? Verdade. Se ela for verdadeira, então ela mesma é falsa. É um paradoxo. Isso sugere que negar completamente a verdade é se contradizer. A defesa é que, mesmo que muita coisa seja interpretação, precisa existir um chão de verdades fundamentais para que o pensamento e a comunicação façam algum sentido. É uma defesa da razão, da observação, contra a ideia de que vale tudo. Entendi. Faz sentido. E aí, nessa exploração da percepção e da verdade, entra a relação complicada entre pensamento e linguagem. Aquele dilema, ovo ou galinha?
o que vem primeiro? O clássico dilema. As fontes brincam com a ideia de um pensamento antes da linguagem, talvez em bebês, ou aquela hipótese do mentalês, uma linguagem do pensamento que existiria antes das palavras. Uhum. Mas também reconhecem a linguagem como a ferramenta que estrutura, que organiza, que expande a nossa capacidade de pensar. Exato, mas não para aí. Tem uma crítica interessante à visão que limita a linguagem só à palavra falada ou escrita. Propõe-se uma visão bem mais ampla. Como assim? Linguagem como comunicação num sentido universal, sabe? Os átomos trocando sinais, as plantas fazendo fotossíntese, os padrões na natureza. Tudo isso seria uma forma de linguagem, de informação sendo processada, comunicada. Uau, que interessante isso. E nessa linha, argumenta-se que a lógica fundamental, causa e efeito, não contradição, opera na própria realidade, antes mesmo da gente, humanos, criarmos as nossas linguagens para descrever isso. Essa lógica seria a base de tudo, e tentar negar ela seria como tentar serrar o galho onde você está sentado. Essa visão mais ampla da linguagem é bem provocadora, mas saindo um pouco desse plano mais abstrato e voltando para as conexões humanas, essa busca por clareza na identidade e na realidade parece que se reflete de um jeito igualmente intenso, e talvez até mais caótico, no modo como as fontes tratam o amor e os relacionamentos. E aí o negócio fica visceral mesmo. Com certeza. Aí a gente entra num território de emoção pura, né? Tem uma descrição muito detalhada da intensidade toda voltada para uma pessoa, chamada aqui de Angélica. Nome fictício, claro. Sim, e é um relato que vai da idealização quase química. Seu rosto me borifou de dopamina, ele diz, até a obsessão, a dor lancinante da rejeição, a mágoa e a dificuldade enorme de lidar com a falta de correspondência. É a experiência do amor no seu extremo, né? De prazer e de dor. E as fontes tentam entender essa montanha-russa toda misturando neuroquímica e filosofia, né? Falam dos neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfinas. Isso. E como eles agem no cérebro, ativando o sistema límbico das emoções e até meio que desligando partes do córtex pré-frontal do julgamento. A analogia do amor como droga aparece bastante. Aparece muito. E essa analogia serve para explicar tanto a euforia, o prazer intenso, quanto o lado mais sombrio, a dependência emocional, a dificuldade de largar mesmo quando a relação não tá legal, e até uma síndrome de abstinência real que pode acontecer quando um relacionamento acaba, a dor física e psicológica. É bem intenso. Muito. Mas como você falou, não fica só na química. As fontes trazem também visões da filosofia, da psicanálise, para tentar dar conta dessa complexidade toda do amor. E quais visões se destacam mais ali? Olha, a gente vê ecos de Nietzsche com aquela ideia de que o amor é, no fundo, egoísta, amamos o nosso próprio desejo, não tanto o outro. Duro isso. É. Lembramos de Freud, que viu o amor como uma busca por satisfazer necessidades, preencher faltas lá da infância. A perspectiva de Lacan também parece estar ali, com a noção de que o amor é sempre marcado por uma falta, uma impossibilidade de se fundir totalmente com o outro. A busca pela metade da laranja que nunca se completa. Mais ou menos isso. E, em contraste, também aparece a ideia do amor como uma expansão do eu, uma dissolução de limites, quase uma simbiose, como um desejo ou uma experiência muito rápida. O interessante é como essas visões diferentes parecem conversar diretamente com a angústia e a idealização que a fonte relata. Sugere que, para essa pessoa, talvez o amor seja menos sobre o outro e mais sobre uma batalha interna que é projetada ali. Nossa, essa ideia de que amamos nosso desejo vestido no outro é muito forte, né? Faz pensar em quantas relações talvez sejam mais baseadas numa projeção do que na pessoa real. Exato. E essa ambivalência, amar e odiar ao mesmo tempo, também está lá. Muito presente. A coexistência de amor e ódio, às vezes pela mesma pessoa, quase no mesmo minuto, é um tema forte. E reforça essa ideia da projeção. Talvez o que se odeie seja justamente quando o outro real, com defeitos e individualidade, quebra aquela imagem perfeita que a gente projetou. Você ama o ideal, o desejo, a fantasia. E sofre quando a realidade não bate com isso.
E essa confusão toda não fica só no amor romântico, né? Transborda para outras relações também. Sim, sim. As fontes contam de outros conflitos, uma treta aleatória com um amigo, frustrações com a família que acabam sendo descontadas em outras pessoas. Projeção de novo? Exato. A dificuldade em manter laços por causa de uma sinceridade vista como excessiva ou por um comportamento percebido como esquisito. E, claro, os desentendimentos que parecem vir sempre de ruído na comunicação, de não conseguir se fazer entender direito ou de não entender o outro. Tem uma sensação forte de incomunicabilidade, de dificuldade de sintonia. É um paradoxo interessante, né? Essa dificuldade enorme de conexão e, ao mesmo tempo, uma busca quase desesperada para se encontrar através da conexão ou até do conflito com o outro. Parece que o relacionamento, mesmo quando dói, vira um espelho essencial nessa jornada de autoconhecimento. Perfeito. O outro, mesmo ausente ou na rejeição ou no conflito, acaba sendo um gatilho fundamental para a pessoa se confrontar consigo mesma, com as projeções, as dores, os desejos. A interação humana, por mais caótica que seja, é apresentada como um laboratório essencial para essa autoexploração. E essa exploração não fica só no plano psicológico ou interpessoal. Uma das coisas mais legais dessas fontes é como elas misturam tudo isso com ciência, especialmente com cosmologia, e com umas perguntas existenciais bem fundas. As analogias cósmicas não param. São muitas mesmo. É impressionante. O eu comparado ao universo. Cada um de nós somos um universo. Pensamentos negativos viram buracos negros que sugam energia. Adorei essa. Transformações pessoais radicais são como supernovas. E a conexão com a nossa origem está sempre lá. A famosa frase, somos poeira de estrela, a ideia de que os átomos que formam a gente foram criados dentro de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. É uma tentativa clara de colocar a experiência humana, por mais pessoal e doída que seja, num contexto cósmico. Dá uma outra perspectiva, né? E como conceitos científicos mais específicos entram nessa reflexão sobre a nossa condição. De vários jeitos. A origem comum de toda a vida na Terra é usada para pensar sobre conexão universal. O papel das mitocôndrias, nossas usinas de energia, e dos radicais livres no envelhecimento leva a uma reflexão meio sombria. A vida como um processo que já vem com a autodestruição lenta embutida. Pesado. É, como uma fonte diz, a cada vez que respiramos, isso destrói um pouco do nosso organismo. A própria complexidade das redes de neurônios é vista como a base física não só do pensamento, mas da consciência e da nossa capacidade de refletir sobre o universo que nos criou. Essa ponte entre o micro do nosso corpo e o macro do universo é muito poderosa. E isso leva de volta àquela tensão filosófica antiga. A gente é determinado pelo passado, pela biologia, pelo ambiente, ou tem livre-arbítrio? As fontes parecem que ficam no meio termo. Sim. Exploram essa zona cinzenta. Reconhecem que fatores biológicos, genéticos, sociais, ambientais, com certeza, limitam nossa liberdade de escolha. A gente não é uma folha em branco. Claro. Mas, ao mesmo tempo, não negam a experiência subjetiva da escolha. A sensação de que a gente pode sim tomar decisões. Uma reflexão interessante que aparece é que, mesmo que a nossa escolha já estivesse, de algum jeito, pré-determinada por causas anteriores, a sensação de ter feito uma escolha livre não é necessariamente inválida. Destino e escolha talvez coexistam de um jeito que a nossa lógica linear não pega direito. Interessante. E diante desse caos todo, interno, externo, cósmico, a busca por um equilíbrio parece ser a resposta natural, não? Sem dúvida. E as fontes mencionam isso claramente, buscando referências como o caminho do meio de Buda ou o meio termo de Aristóteles. Ah, sim. São vistos como estratégias para navegar essa complexidade toda sem cair nos extremos do desespero ou da negação. E reforça aquela ideia de que paraíso e inferno não são lugares para onde a gente vai depois, mas sim estados de espírito, qualidades de consciência que a gente cultiva ou sofre aqui agora. E para tentar acessar outros estados de consciência, ou talvez buscar respostas diferentes, as fontes falam de experiências com substâncias como psilocibina, ayahuasca,
Como são descritas essas experiências? São descritas como jornadas muito intensas e muitas vezes bem desafiadoras, como formas de acessar outras camadas da realidade, de revisitar traumas antigos com uma clareza emocional que atropela, sabe? Imagino. De experimentar fenômenos como despersonalização, aquela sensação de estar vendo a própria vida de fora, vendo a minha vida assistida. Tem relatos de sentimentos profundos de conexão com a natureza, com o cosmos, mas também momentos de terror existencial puro. O pacote completo. Exato. E uma percepção muito clara de que a linguagem comum, as palavras do dia a dia, ficam insuficientes para descrever tudo o que foi vivido ali. Essas experiências parecem ligadas diretamente a uma busca por transcendência, por algo maior que o eu individual, não é? Exatamente. É a sensação de ser parte de algo vasto, de se dissolver em algo maior. Seja isso interpretado como Deus, mas não um Deus pessoal, e sim como o próprio universo, tipo o panteísmo. Certo. Ou como uma consciência universal, a anima mundi. Ou até na linha do panpsiquismo, aquela ideia de que a consciência talvez seja uma propriedade fundamental da matéria, presente em tudo, de um elétron a uma galáxia. Ideia radical essa. Muito. E essa busca por transcendência também colore a reflexão sobre a morte. O medo de ser aniquilado versus uma aceitação da morte como parte de um ciclo, um retorno à fonte, ao todo. É uma tentativa constante de achar significado, até na dor, no sofrimento, através dessas experiências que parecem quebrar os limites do eu do dia a dia. Uau, que viagem, hein? Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que realmente salta aos olhos dessa análise toda? Parece que emerge a imagem de uma jornada de autoconhecimento bem turbulenta, cheia de altos e baixos. Com certeza. Uma tentativa sem fim de conciliar o tumulto interno com a percepção de um mundo externo que também é complexo e, às vezes, hostil. E essa mistura muito particular de ferramentas ciência, filosofia, poesia, emoção na veia, nessa busca por alguma compreensão, então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, o que eu acho fascinante aqui é justamente a recusa de respostas fáceis. A consciência aparece como esse mistério que escapa de explicação redutora, seja ela só materialista ou só espiritual demais. Fica no meio do caminho. Exato. A realidade é pintada como essa tela complexa, tecida pela interação constante entre nossos filtros subjetivos e um mundo objetivo que talvez a gente nunca consiga acessar direto. O amor. O amor aparece como essa força da natureza, né? Poderosa, capaz de criar universos de sentido e de destruir tudo com a mesma força. Intenso. Muito. E o que a gente vê é essa exploração contínua, quase obsessiva do significado da existência através de múltiplas linguagens, a lógica mais fria da filosofia, a metáfora quente da poesia, a observação da ciência, a introspecção psicológica e até a experiência direta alterada da consciência. É uma tapeçaria muito rica, sabe? Cheia de nós. Sem dúvida. E é sempre bom lembrar, né, que essa nossa conversa foi uma tentativa de tecer algum sentido a partir desses fragmentos específicos que a gente recebeu. É uma leitura particular desse material que é tão denso e, sim, às vezes contraditório. Com certeza. E para deixar uma provocação final, que vem justamente dessa variedade toda de abordagens que a gente viu nas fontes, mas que elas não respondem diretamente. Fica a pergunta: considerando essa exploração da consciência, da realidade, da conexão, através de tantas lentes diferentes, a razão filosófica, a emoção poética, a observação científica, a introspecção psicológica, a experiência alterada, será que tem uma dessas linguagens que oferece o caminho mais autêntico para a gente se entender e entender o universo? Ou será que a verdadeira compreensão não está em escolher uma como a melhor, mas sim em aprender a navegar a própria tensão entre elas, na tentativa constante de integrar todas essas perspectivas, por mais doidas e contraditórias que elas possam parecer à primeira vista? Fica aí a questão para a gente pensar.